Ela chegou com aquele sorriso doce que só usa quando está prestes a pedir algo que já decidiu que eu não posso recusar. Pai, você pode ficar com o Gabriel no fim de semana? A gente precisa muito descansar, sabe? Faz tempo que não tiramos 2 dias só para nós. Eu apenas assenti. Não perguntei onde iam, não perguntei por que justo agora, nem fiz menção de hesitar. Era a minha filha. E o neto? Bom, o neto é o único ser nesse mundo que ainda olha para mim como se eu fosse herói. Isso basta. Eles chegaram no fim da tarde de sexta. Gabriel desceu do carro com a mochila azul de dinossauros nas costas e um bonequinho na mão. Estava feliz, pulando, me abraçou forte e disse: "Vovô, hoje tem pizza, né?" Eu ri. Claro que tinha. Entrei com ele e, por educação, segurei a porta enquanto minha filha e o marido traziam algumas coisas. Ela estava mais arrumada do que o habitual. Rímel nos olhos, perfume forte, vestido novo. Ele com aquele ar de executivo apressado, mexendo no celular o tempo todo como se o mundo fosse girar mais devagar se ele não mandasse a próxima mensagem. Enquanto ajeitava a mochila de Gabriel no meu sofá, ela se aproximou, me deu um beijo na testa e sussurrou: "Obrigada mesmo, pai. Você está salvando nosso final de semana." Eu apenas sorri. A verdade é que eu estava feliz por ter companhia. Desde que minha esposa se foi, a casa anda grande demais para uma pessoa só. O relógio faz mais barulho. As paredes parecem ecoar os mesmos silêncios de sempre. E com o Gabriel, pelo menos por 2 dias, tudo ganhava cor. Eles não demoraram muito. Disseram que iriam só organizar o check-in e que qualquer coisa era só mandar mensagem. Ela ainda disse que me deixaria o número do hotel, mas eu já sabia que isso era protocolo. Assim que saíram, comecei a organizar as coisinhas de Gabriel. Arrumei o quarto de visitas, deixei os brinquedos próximos da cama, preparei o banho dele com o sabonete infantil que ainda mantenho guardado num armário velho, junto com outras coisas que só avós têm. Fizemos pizza naquela noite, assistimos desenho, jogamos dominó, ele trapaceando como sempre, e depois li uma historinha antes de dormir. Foi na hora de cobrir ele, já com os olhos quase fechando, que ouvi, baixo, suave, como se fosse segredo: "Vovô, a mamãe disse que foram viajar para cuidar da sua herança." O mundo pareceu parar por 2 segundos. Fiquei em silêncio, olhando para ele com calma. "Como assim, meu filho?" perguntei. Mas ele já dormia. Ou fingia. E pela primeira vez em muito tempo, senti o peso de um pensamento que não queria ter. Fui para a cozinha e lavei a louça com calma. Cada prato, cada talher, me lembrando de todas as vezes que ajudei aquela menina com o aluguel, com o carro, com os enxovais. A faculdade dela, paga à vista, para que não tivesse dívida nenhuma ao se formar. A reforma da casa, o financiamento do carro do marido, a consulta odontológica cara que paguei para o Gabriel sem piscar. Sempre disse que não queria nada em troca, e era verdade. Mas também nunca pensei que seria tratado como um título a ser resgatado. Na sala, o silêncio era outro. Não aquele que machuca, mas um tipo novo. O da desconfiança. Me sentei na poltrona e olhei a velha estante de livros. Ali, entre os volumes empoeirados e os porta-retratos esquecidos, estavam os documentos. Tudo em meu nome ainda. Casa, terreno, poupança, a aplicação que fiz depois da aposentadoria. Eu nunca quis envolver ninguém nesses papéis, nem mesmo a minha filha. Sempre disse: enquanto eu tiver saúde e cabeça, deixo isso quieto. Mas agora, com aquela frase do Gabriel, algo dentro de mim acendeu, e não era raiva, era lucidez. Um tipo de claridade que só a velhice traz. A clareza de perceber quem está ao seu lado, e quem só espera que você saia do caminho. Levantei, fui até o escritório, abri a velha gaveta com tranca e retirei uma pasta vermelha, aquela mesma que guardei desde a morte da sua mãe. Sentei na mesa, abri devagar e reli cada papel como se estivesse descobrindo um enigma. Na capa da pasta, com a letra dela, estava escrito: "Não deixe ninguém decidir o que fazer com sua história enquanto você ainda estiver vivo para contá-la." Respirei fundo. Aquela noite, tudo mudou. Amanhã, quando o dia clareasse, eu ligaria para 2 números. O do advogado que cuidou da minha sucessão anos atrás, aquele mesmo que disse que eu poderia alterar tudo até o último suspiro. E o da minha antiga corretora,
que eu sabia que ainda lembrava de mim. Dessa vez, não era sobre vingança. Era sobre ordem. Sobre não deixar que o silêncio seja confundido com fraqueza. Sobre proteger aquilo que construí com as mãos. E que agora, talvez, estivessem tentando arrancar sem dizer uma palavra. Enquanto Gabriel dormia, eu fiz um café forte, abri a janela da cozinha e fiquei ali, de pé, sentindo o ar da madrugada. No fundo da rua, só o som dos grilos e o sopro leve do vento. Mas dentro de mim, o plano já caminhava. E nada, absolutamente nada, seria como antes quando eles voltassem. Na manhã seguinte, Gabriel acordou mais cedo do que eu esperava. Pulei da cama ao ouvir os passinhos correndo até a cozinha e o barulho de uma cadeira sendo arrastada para alcançar a fruteira. Quando entrei, ele já estava tentando abrir sozinho uma banana, com o cabelo desgrenhado e o pijama torto. Era um domingo comum, se é que ainda existem dias comuns depois que alguém planta uma dúvida dessas na sua cabeça. Fiz o café, o leite com chocolate dele, e sentei à mesa como sempre. Conversamos sobre o desenho do dinossauro voador que ele assistiu antes de dormir, e sobre a brincadeira que queria fazer no quintal depois do café da manhã. Tudo parecia seguir seu curso natural, até que ele, sem ser provocado, disse algo que grudou na minha alma como um prego enferrujado. A mamãe disse que você já está velho, mas ainda tem as coisas mais valiosas. Fiquei em silêncio. Ele falou com a naturalidade de uma criança que repete o que ouve em casa. Sem entender o peso, sem calcular a consequência. Apenas palavras jogadas com inocência, que só doem tanto porque vêm cruas, sem filtro. Ela falou isso pra você? Perguntei controlando o tom. Ele mordeu a banana e deu de ombros. Não. Falou pro papai, mas eu estava no sofá. Ela disse que essa viagem era para conversar com uns tios que ajudam com documentos, herança, essas coisas, que era importante resolver enquanto o senhor ainda está lúcido. Enquanto o senhor ainda está lúcido. As palavras bateram como uma onda gelada. Dei um sorriso fraco, balancei a cabeça como se aquilo fosse uma travessura qualquer. Gabriel riu, bateu palmas e pediu para ir brincar. Eu deixei. Mas por dentro, algo já havia sido selado. Eu sabia que ela e o marido sempre tiveram pressa. Pressa de crescer, de subir, de se mostrar. Fizeram questão de postar cada conquista com filtros e legendas bonitas. Compramos nossa casa, sendo que eu paguei 40% da entrada. Nosso carro novo. E o consórcio estava no meu nome. Nunca pedi crédito, nunca quis reconhecimento. Mas agora, eles queriam algo que eu nunca ofereci, o final da história. E estavam tentando escrever esse final por mim. Passei o resto da manhã observando Gabriel brincar com um caminhão velho que era do pai dele quando criança. Enquanto ele enfileirava pedrinhas no jardim e empurrava o brinquedo com sons de motor na boca, eu pensava em silêncio. Não era raiva. Era clareza. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo. E o pior, eu sabia que se não fizesse nada agora, em breve tudo o que construí estaria nas mãos de pessoas que não me viam mais como um homem, mas como um patrimônio a ser repartido. Na hora do almoço, fiz arroz, bife acebolado e batata frita. A comida preferida da minha filha desde criança. Gabriel comeu feliz, sujando a boca de ketchup, enquanto eu me mantinha calado, como quem estuda o inimigo sem deixar transparecer. Depois que ele dormiu à tarde, fui até o escritório de novo. Tirei da pasta vermelha o testamento que redigi há 5 anos, antes mesmo de fazer a cirurgia do coração. Nele, tudo estava dividido entre ela e algumas instituições que minha falecida esposa e eu apoiávamos. Mas agora, lendo com mais atenção, vi ali uma porta aberta, a possibilidade de mudança imediata, ainda em vida. Eu não era obrigado a esperar a morte para proteger o que é meu. E ali, com a caneta azul que sempre guardei para assinar documentos importantes, comecei a riscar mentalmente os nomes, reorganizar as prioridades, rever os valores. Mas não me apressei. Antes de qualquer assinatura, eu precisava garantir que tudo fosse feito com precisão. E, principalmente, precisava continuar em silêncio. No início da noite, recebi a primeira mensagem da minha filha. Está tudo bem com o Gabriel? Sem emojis, sem oi pai, sem sentimos sua falta. Apenas a pergunta prática, como quem quer garantir que a peça-chave ainda está em posição. Respondi com uma foto dele dormindo. Ela respondeu com um coração. Frio. Automático.
Deitei naquela noite sem sono, mas dormi. Porque pela primeira vez, desde que fiquei viúvo, eu sentia que tinha um propósito de novo, um plano, uma causa justa. E assim, em silêncio, eu comecei a me transformar no tipo de velho que eles não previram. Não aquele que espera a morte em uma poltrona, mas o que age, pensa e guarda sua melhor cartada, para quando acharem que ele não tem mais nenhuma. Eu era a peça fora do tabuleiro, e eles esqueceram que, às vezes, é o peão que atravessa o campo inteiro em silêncio e vira rei. Eu sempre fui calado, não por falta de opinião, mas por excesso de cálculo. Desde novo aprendi que quem fala demais entrega o jogo antes da hora. Minha mulher dizia que eu era feito de pedra por fora, mas por dentro era tudo lago calmo, e que quem subestimava a água parada é porque nunca viu uma enchente chegar. Naquela noite, depois da segunda confissão do Gabriel, eu sabia exatamente o que estava por vir. E mais ainda, o que eu precisava fazer. Mas ninguém saberia. Não ainda. Passei o domingo inteiro no modo observador. Gabriel brincando no quintal, me chamando para ver cada formiga, cada folha que caía da árvore como se fosse um espetáculo novo. Eu ia, olhava, sorria, aplaudia. Por dentro, outra engrenagem já girava. Eles voltariam na segunda-feira à tarde. Isso me dava tempo. Não o suficiente para mudar tudo, mas o bastante para acender os motores de um plano que não podia falhar. No final da tarde, fui até o cofre novamente. Tirei a pasta vermelha, revisei o testamento mais uma vez e, em seguida, peguei os 2 cartões que nunca usei, um do meu antigo advogado, outro da minha corretora, ambos guardados desde 2019, quando reorganizei minhas finanças após a morte da minha esposa. Peguei o telefone fixo da sala. Disquei devagar. Do outro lado da linha, a voz que atendeu parecia mais surpresa do que eu esperava. Seu Renato? Nossa, que honra ouvir o senhor novamente. Era a voz de Lúcia, a mesma secretária que me atendeu anos atrás. Perguntei se o Dr. Marcelo ainda trabalhava com ela. Claro, ele vai adorar conversar com o senhor. Quer agendar para amanhã cedo? Preciso falar com ele hoje, respondi, em sigilo. Ela entendeu o tom. Minutos depois ele me ligava direto no celular. E mesmo sem vê-lo há anos não precisei explicar muito. Bastaram 3 frases. Uma sobre confiança, uma sobre mudança de rota e uma terceira sobre urgência. Mando um carro para o senhor amanhã às 8 horas e providencio o que precisar. Desliguei. Depois fiz o mesmo com a corretora, Carolina, a única pessoa que cuidava das aplicações da minha mulher antes de mim. Ainda lembrava meu nome. Seu Renato, que bom ouvir sua voz. O fundo ainda está em seu nome. Inclusive temos uma movimentação pré-aprovada que pode facilitar o que o senhor precisar. Está tudo intocado como o senhor pediu. Era isso. Voltei à cozinha e preparei o jantar do Gabriel como se nada estivesse acontecendo. Arroz, feijão, frango grelhado cortado em cubinhos. Ele me contou que sonhou com um robô gigante, que queria um igual no aniversário. Perguntei quando seria. Dia 14 de outubro, vovô. Eu sorri. Você vai ter um robô melhor que o do desenho. Ele sorriu de volta. Me abraçou forte. E naquele abraço, pela primeira vez, eu soube com quem valia a pena me preocupar. Naquela noite, depois que ele dormiu, sentei na cadeira do escritório e escrevi 3 bilhetes à mão. Um para Marcelo, meu advogado. Outro para Carolina, minha corretora. E um terceiro que deixaria comigo, para caso algo desse errado. Nenhum deles era emocional. Todos práticos, secos, objetivos. Porque agora eu não era o pai magoado. Era o velho silencioso que decide o destino dos seus próprios bens com a frieza de quem já viu de perto a morte, a ganância e a mentira, e decidiu que não seria a próxima vítima. Deixei os documentos organizados. Tirei cópias, guardei uma versão digital num pendrive escondido dentro do estojo de ferramentas do quartinho. E fiz um backup na nuvem, com acesso apenas por senha que só eu saberia. E ainda assim, fui além. Peguei o contrato do imóvel onde minha filha mora com o marido. E ali, em letras miúdas, ainda constava a cláusula que inseri anos atrás. Em caso de descumprimento de convivência harmoniosa com o proprietário e, ou tentativa de alienação indevida, a cessão de uso do imóvel seria revogada em até 72 horas, mediante simples notificação extrajudicial. Eles nunca leram. Era só eu acionar a alavanca, e eu faria isso.
mas com calma. Não era o momento de vingança, era o momento de posicionamento. Eu sabia que eles voltariam sorrindo, talvez até com presentes, talvez com planos para discutir o futuro. Mas o jogo já estava virando, e o tabuleiro agora era meu. Dormir naquela noite foi fácil. Pela primeira vez em meses, talvez anos, eu dormi sem sentir que precisava me explicar para ninguém. E enquanto o silêncio reinava na casa, o plano avançava. Porque às vezes, a única coisa que você precisa fazer para vencer é deixar que os outros se convençam de que você não é mais capaz. E eu sabia que era exatamente isso que eles achavam. O dia seguinte amanheceu morno, com uma neblina fina atravessando as janelas da sala. Gabriel ainda dormia quando o carro enviado pelo escritório do advogado encostou discretamente em frente ao portão. Vestia uma camisa simples, engomada, que estava guardada para os domingos, dessas que a gente só usa quando precisa parecer firme. Dei 2 beijos na testa do neto. Deixei o número do telefone fixo colado na geladeira, o celular no modo vibração, e saí em silêncio. O motorista me reconheceu pelo nome. Disse, "Bom dia, seu Renato", e não perguntou mais nada. Eu gostava disso. De quem entende que tem coisa que não se pergunta. Fomos em silêncio até o centro da cidade. Quando entrei no prédio do escritório, senti o peso dos anos nos meus ombros, mas também a leveza de quem estava finalmente fazendo algo que deveria ter feito há muito tempo: assumir o controle da própria história. Marcelo me recebeu como um velho amigo, sem gravata, mas com aquela postura de quem aprendeu a ler nas entrelinhas. Estendeu a mão, ofereceu café e perguntou, "Vamos direto ao ponto?" Eu assenti. Tirei da pasta vermelha os documentos originais. O testamento atual, a escritura do imóvel em que minha filha e o genro viviam, os extratos da conta conjunta que, sem que eles soubessem, havia sido desativada fazia 3 meses, e a planilha que eu mesmo imprimi com o que ainda possuo de investimentos. Não era pouca coisa, mas também não era uma fortuna absurda. Era o suficiente para garantir que, se usado com sabedoria, poderia mudar a vida de alguém, ou destruí-la. Marcelo leu tudo com calma. Não fez comentários, apenas balançou a cabeça com leveza. Quando terminou, me olhou com aquela expressão que mistura respeito e surpresa. "O senhor quer reescrever tudo?" "Quero revisar, cortar onde merece ser cortado, e reforçar onde ainda há afeto." Ele compreendeu. Passamos quase 1 hora reorganizando os nomes. Saíram os que hoje me tratam como obstáculo. Entraram os que, mesmo distantes, ainda me ligam no Natal. Os que não pedem nada. Os que só perguntam, "Tá tudo bem por aí, vô?" Incluí pela primeira vez o nome de Gabriel, sob a cláusula de que ele só teria acesso após os 25 anos, com comprovante de curso superior ou trabalho voluntário de no mínimo 1 ano. Ele precisa entender o valor das coisas antes de recebê-las. Marcelo anotou tudo, com rigor, com clareza. E quando finalizamos, ele me disse, "Está mais protegido agora do que muita gente que vive cercada de gente." Na volta para casa, eu sabia que ainda faltava uma peça. A corretora. Liguei para a Carolina assim que entrei. Marquei um encontro para o início da tarde. Levei a mesma pasta vermelha. E ali, no escritório envidraçado do 10º andar, assinei o que precisava. Bloqueio total de saques vinculados a terceiros, alteração dos beneficiários em caso de falecimento e migração de parte dos fundos para uma aplicação com cláusula de herança congelada, só acessível após análise documental e psicológica do herdeiro. Ela riu quando leu a última cláusula. "Isso é coisa que a gente só vê em filme." "Não estou vivendo um filme?" Perguntei. Ela não respondeu, mas entendeu. Voltei para casa antes das 3 da tarde. Gabriel estava desenhando no chão da sala, todo sujo de canetinha. Me abraçou forte quando entrei, dizendo que o lanche da tarde que deixei preparado era quase melhor que o do McDonald's. Enquanto ele falava, eu olhava em volta. A estante, as fotos, o chão de madeira. Aquela era minha casa, meu espaço. E por pouco, quase tinha virado apenas mais uma extensão da ganância dos outros. Terminei o dia revisando uma última coisa. A carta que eu escreveria. Não para agora, mas para quando eles descobrissem. Não seria uma explicação, seria um lembrete. De que herança não é direito, é confiança. A caixa vermelha, agora atualizada, foi trancada de novo. Mas não no mesmo cofre. Escondi em outro lugar. Um canto que ninguém nunca olha.
E com ela, a certeza de que quando eles voltassem daquela viagem, sorrisos falsos, souvenirs baratos e olhos brilhando por antecipação, não encontrariam um velho esperando quieto com café na mão. Encontrariam um homem que já tinha feito tudo e que não devia mais nada a ninguém. Naquela noite, a casa parecia respirar comigo. Não havia barulhos de carros na rua, nem latidos no fundo da vizinhança. O relógio da cozinha marcava 02:11 quando me sentei pela última vez à mesa com a pasta vermelha aberta diante de mim. Gabriel dormia profundamente no quarto de visitas, o abajur aceso com a luz suave tocando os bonequinhos alinhados no criado mudo. Eu o havia beijado na testa antes de começar. Era meu ritual agora. A cada nova decisão, a lembrança dele me ancorava. Não a minha filha, não o genro. Era por ele, pela pureza ainda não corrompida. O dia havia sido produtivo, mas ainda restavam detalhes, os invisíveis, aqueles que, quando ignorados, abrem brechas para que os outros se aproveitem. Eu sabia que minha filha voltaria com o sorriso de sempre, tentando disfarçar a antecipação nos olhos. O genro provavelmente viria carregando sacolas de aeroporto, presentes genéricos e alguma frase ensaiada como "trouxemos algo especial para o senhor". Mas a parte mais importante eles trariam dentro da cabeça. O plano que haviam arquitetado, convencidos de que a confiança cega de um velho seria a última porta a ser empurrada. Eles não sabiam. Naquela madrugada, preparei o terreno final. Peguei meu celular, conectei ao notebook e organizei os arquivos escaneados. Testamento novo, contrato atualizado da corretora, cópia da escritura com cláusula de cessação de uso, extratos bancários e a carta com minha assinatura digital reconhecida em cartório. Renomeei cada documento com a precisão de quem monta um dossiê. Depois, coloquei tudo numa pasta criptografada e enviei para 2 e-mails, o do meu advogado e o da minha irmã caçula, que mora em Minas, e sempre me dizia: "Se um dia precisar de mim de verdade, fala sem rodeio. No campo de mensagem, apenas uma linha. Se algo acontecer ou eu for pressionado, envie tudo ao cartório e à imprensa local." Não era drama. Era prevenção. Depois, fiz o que há tempos não fazia. Abri a caixa de correspondências antigas. Lá estavam cartas, bilhetes e um papel dobrado 3 vezes. Um contrato de doação cancelado, que minha filha tentou redigir anos atrás, quando pedi que parássemos com o assunto de herança. Guardei esse papel de volta, mas olhei para ele como quem contempla um lembrete do que já vinha sendo sussurrado há tempos. Você só é útil enquanto serve. Às 3:10, imprimi uma nova carta. Esta não era para proteger, era para explicar. A carta que deixaria em cima da mesa da sala no momento em que eles entrassem em casa. Nela não havia mágoa, nem acusação, apenas fatos. Você se esqueceu que quem constrói também pode demolir, que a confiança, quando traída, não volta, ela se transforma, e que nenhuma viagem, por mais bem planejada, escapa dos olhos de quem aprendeu a sobreviver em silêncio. Se você está lendo isso, é porque eu já tomei as providências necessárias. A herança continua existindo, só não é mais sua. Dobrei a carta com calma. Coloquei dentro de um envelope branco, pesado, junto com uma cópia da escritura nova. Em cima do envelope, escrevi de caneta azul, para quando acharem que o jogo estava ganho. Ainda havia tempo antes do sol nascer. Fui até o quarto de ferramentas nos fundos da casa. Lá, escondido atrás da antiga caixa de parafusos, coloquei o pendrive com todos os documentos, embrulhado num plástico. Era meu plano C. Voltei para dentro. A cozinha ainda cheirava ao café que tinha feito horas antes. O relógio agora marcava 04:06. Sentei na poltrona da sala, a mesma que costumava ser da minha mulher, e respirei fundo. Eu não me sentia cansado, me sentia inteiro. Pela primeira vez em muitos anos, eu sabia exatamente o que estava fazendo. E por quê? Eles voltariam em poucas horas. E quando passassem por aquela porta, encontrariam a casa no mesmo lugar. Os móveis no mesmo canto. As cortinas limpas, o chão encerado. Mas tudo teria mudado. Porque a partir daquele momento, não era mais sobre o que eu deixaria. Era sobre o que eu não permitiria que me tirassem. O velho de quem se lembravam, o que dizia sim, claro, a tudo, o que pagava boletos sem perguntar, o que emprestava o nome e ouvia calado. Esse já não estava mais ali. Agora, eles iam conhecer outro.
Aquele que escreve o próprio desfecho com a frieza de quem viu o abismo nos olhos da própria filha, e ainda assim se recusou a descer com ela. E enquanto a madrugada se despedia, deixando os primeiros raios de sol invadirem a cozinha em silêncio, eu soube que estava pronto. Pronto para que eles voltassem. E prontos para que descobrissem que não era a herança que estavam perdendo. Era o pai. A campainha tocou às 15h17. Era o horário exato que minha filha tinha mandado na mensagem da noite anterior. Chegamos às 15h15, pai. Aquele coração amarelo sempre me pareceu estranho. Nem caloroso como um vermelho, nem frio como um azul. Era o coração neutro de quem não quer dizer nada, mas finge que está dizendo alguma coisa. Gabriel correu até a porta. Mamãe, gritou. Eu, sentado no sofá, já sabia que o teatro começaria ali. Levantei devagar. Não havia pressa, nem emoção. Quando abri a porta, os dois estavam sorrindo. Ela vestia uma blusa clara com estampa de flores e óculos escuros apoiados na cabeça. O genro vinha logo atrás, arrastando 2 malas de rodinha e uma sacola daquelas de duty free. A cena parecia saída de um comercial. Casal de classe média voltando de um fim de semana merecido. Minha filha me deu um beijo no rosto e disse: "Foi maravilhoso, pai, mas que saudade do meu filhinho." Gabriel pulou no colo dela e ela girou com ele no ar como se tivesse acabado de voltar de uma guerra. O genro estendeu a mão para mim. "Valeu mesmo, sogrão. Você salvou a gente precisava dessa pausa." Eu apertei a mão dele, firme, curto, sem palavra nenhuma. Só o olhar sustentando tudo o que ele ainda não sabia. Entraram como donos da casa. O genro foi direto para a cozinha abrir a geladeira. "Ainda tem daquela torta de limão que o senhor faz?" perguntou. "Tô morrendo de fome." Minha filha sentou no sofá com Gabriel no colo, elogiando o corte de cabelo dele, perguntando das refeições, se dormiu bem. Tudo muito afetivo, muito decorado. "Pai, amanhã vamos almoçar juntos? A gente pode conversar com calma sobre, sabe, o futuro, as coisas. Agora que a gente resolveu algumas pendências, talvez seja a hora de acertar o que vem por aí." A frase veio ensaiada, mas não natural, como se tivesse sido repetida mentalmente no voo de volta. Acertar o que vem por aí. Não era sobre mim. Era sobre o que ela achava que viria para ela. Eu me levantei devagar e disse: "Tem um envelope para vocês em cima da mesa." Ela franziu a testa com uma delicadeza falsa. "Envelope?" "Sim", continuei. "É melhor abrirem agora, antes de tirarem as malas do carro. Pode ser que a viagem precise continuar." Eles se entreolharam. O genro soltou uma risadinha abafada. "O senhor é cheio de surpresas, hein?" Minha filha foi até a mesa e pegou o envelope. Quando viu o peso dele, hesitou. Olhou para mim uma última vez como quem espera um sorriso, uma piada, uma rendição. Mas eu não disse nada. Apenas sentei de novo no sofá e encostei a bengala ao lado. A carta estava lá. E a cópia da escritura também. Ela abriu. O genro se aproximou. Leu por cima do ombro dela. A mudança de expressão foi lenta. Primeiro a confusão, depois a descrença. E por fim, o silêncio desconfortável que preencheu a sala como uma onda fria. "O que é isso?" ela perguntou, a voz jamais aguda. Essa escritura aqui está dizendo que a cessão do imóvel foi revogada? Que a gente tem 72 horas para desocupar a casa?" O genro tomou o papel da mão dela. Leu mais rápido, como se buscasse uma falha, uma vírgula mal colocada, uma brecha. Mas não havia. Ela largou o envelope como se queimasse. "Pai, você fez isso mesmo?" Eu respirei fundo. Mantive o tom. "Fiz. Mas a gente só viajou para descansar. A gente ia conversar com você, ia explicar." "Eu sei. Não é justo. Você podia ter falado com a gente antes. Isso é tipo uma traição." Eu sorri de leve. "É mesmo?" Ela empalideceu. O genro estava vermelho, tenso. Com os papéis nas mãos, começou a falar alto. "Isso não é legal, seu Renato. Isso é abuso de poder. A casa já é praticamente nossa. A gente tem direito." "Direito?" Repeti. "Vocês nunca pagaram nem o IPTU." Ele bufou. "Vamos ver isso com um advogado." "Já estão vendo. O nome dele é Marcelo. Foi com ele que assinei a revogação." Minha filha sentou-se no sofá como se o chão tivesse cedido. Gabriel, sem entender nada,
Ficou em pé ao lado dela com o mesmo bonequinho na mão. Ela tentou um último recurso. Pai, e o Gabriel? Onde você espera que a gente vá com uma criança? Não sou eu que espero nada. Foram vocês que planejaram tudo sem contar comigo. Agora só estão colhendo o que deixaram de semear. Ela não respondeu. Ficou olhando para os papéis como se eles fossem escritos em outro idioma. Naquele momento algo morreu entre nós. Não com violência, não com gritos. Morreu com um sussurro, com a constatação de que nada mais voltaria a ser como antes. Levantei-me, fui até a porta e abri. Vocês têm 72 horas. Ela não saiu imediatamente, mas também não reagiu. O genro puxou a mala de volta, murmurando algo sobre covardia, e saiu. Antes de sair, minha filha se virou. Você vai se arrepender disso. Eu balancei a cabeça devagar. Já me arrependi de não ter feito antes. E então ela passou pela porta. O silêncio que ficou depois foi diferente de todos os outros. Era o som exato da dignidade voltando ao lugar de onde nunca deveria ter sido retirada. Eles saíram da minha casa como se estivessem pisando em cacos invisíveis. Não gritaram, não imploraram, não choraram. Ainda. Mas havia algo no silêncio deles, especialmente no dela, que me dizia que a ficha ainda não tinha caído por completo. Na cabeça dela havia tempo. Um jeito de convencer, de manipular, de voltar atrás com alguma frase bem ensaiada. Talvez usando o neto. Talvez recorrendo à memória da mãe dela. Eu conhecia bem aquele repertório, porque eu mesmo permiti que ele se repetisse por anos. Mas agora o ciclo estava quebrado. Eles não sabiam, mas a carta que receberam era só a primeira peça, aquela que antecipa o jogo, porque o restante já estava em movimento. Na manhã seguinte, às 0902, Marcelo enviou a notificação oficial por e-mail e também protocolou no cartório da cidade. A mensagem dizia, com toda a formalidade jurídica possível, que a cessão de uso do imóvel havia sido encerrada, que conforme contrato registrado e cláusulas assinadas por ambas as partes anos atrás, o prazo para desocupação era de 72 horas, contadas a partir do momento da entrega presencial do aviso. Não demorou para o telefone tocar. Era ela. Não atendi. Em seguida, mensagens no celular. Pai, por favor, não faz isso. Você não precisa provar nada. A gente pode conversar. O Gabriel não merece passar por isso. Nenhuma frase era sobre arrependimento. Era só sobre tentar desfazer a consequência. Nenhuma mencionava o fato de que estavam tramando minha substituição em vida. Apenas tentativas desesperadas de conter o desmoronamento que já havia começado. À tarde, o genro me mandou um e-mail, seco. Quase uma intimação disfarçada de civilidade. Solicitamos uma reunião para rever os termos dessa decisão, tendo em vista a dependência emocional e habitacional do seu neto, Gabriel. Esta atitude abrupta nos deixa sem chão. Aguardamos retorno. Sem chão. Passei o resto da tarde sentado na varanda, observando o mundo passar com sua indiferença. Um caminhão do lixo parou na esquina. Um menino empinava pipa no terreno baldio. Uma senhora atravessava com sacolas de mercado. A vida continuava. E eu também. Na manhã seguinte, o que começou como incômodo virou pânico. Um oficial de justiça bateu à porta do imóvel que eles ainda achavam ser deles. Entregou a cópia impressa da notificação, com firma reconhecida, número de registro e a marca seca do cartório em alto relevo. Eles ligaram. Dessa vez, quem atendeu fui eu. Pai. A voz dela saiu fina, trêmula. Um homem veio aqui, com uma papelada, dizendo que temos que sair. Que essa casa não é mais nossa. Isso é sério mesmo? É real. Respirei fundo. É real. Mas onde a gente vai morar? A gente não tem para onde ir. Você sabe disso. Onde vocês achavam que eu iria morar quando me tirassem da equação? Silêncio. Ela tentou mais uma vez. Você não pode fazer isso com a gente, com o Gabriel. Com o Gabriel, eu não estou fazendo nada. Com vocês, estou apenas permitindo que arquem com o que plantaram. Ela desligou. No dia seguinte, recebi uma mensagem da imobiliária. O genro havia tentado vender parte do terreno nos fundos do imóvel. Um espaço que eu nunca regularizei como parte da cessão de uso. A negociação foi barrada por falta de escritura válida. O agente imobiliário, conhecido antigo meu, me ligou rindo. Eles acharam que podiam vender parte de um imóvel que não está nem no nome deles.
Mal sabiam que você me ligou antes e pediu para ficar de olho. Disfarces ruíram rápido quando confrontados com papel timbrado. Era a linguagem que eles não conseguiam manipular com charme, afeto ou chantagem emocional. Na sexta-feira, último dia do prazo, vi o carro deles estacionar de novo em frente à minha casa. Não vieram com malas. Vieram com o menino. E com flores. Ela segurava Gabriel pela mão. Ele vinha sorrindo, sem entender, com uma flor amarela na outra mão. O genro ficou no carro. Ela bateu no portão. Abri. Não disse nada. Pai, a gente só quer conversar. Te explicar. Já conversaram o suficiente sem mim. Ela tentou forçar a voz a parecer emocionada. A gente errou. Mas não sabia que ia doer tanto. A gente não queria te machucar de verdade. Só achamos que talvez fosse hora de antecipar certas coisas. A vida é imprevisível. A gente só queria se organizar. Organizar o quê? Minha morte? Ela empalideceu. O Gabriel sente sua falta. Olhei para o menino. A única parte inocente da equação. Ele sorriu, sem saber do que se tratava. A minha falta ele não vai sentir. Porque tudo que era para ele, ainda é. Mas para vocês, acabou. Ela chorou. De verdade? Não sei. Havia dor, mas não por mim. Pela perda do controle. Entreguei um envelope nas mãos dela. Era o contrato de um apartamento alugado no centro da cidade. 1 mês pago. O suficiente para saírem com dignidade. Mas também com a lição. Ela pegou, em silêncio. Essa casa já não é mais de vocês. E então, fechei o portão. Dessa vez, não olhei para trás. Na segunda-feira seguinte, ela não apareceu. Nem o genro. Nem o neto. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Só o silêncio. Aquele que começa a doer mais do que os gritos. Eu sabia que não era arrependimento. Era estratégia. Eles estavam quietos porque ainda achavam que havia espaço para negociação. Que talvez, se deixassem a poeira baixar, pudessem voltar com outra abordagem. Mas o que eles não sabiam, ou fingiam não saber, era que o que perderam não era só o teto, era a posição. Naquela manhã, sentei à mesa da sala com uma pasta nova. A vermelha, agora selada com os documentos que formalizaram a revogação da cessão de uso da casa, foi guardada em definitivo no cofre. O que estava diante de mim agora era algo mais definitivo. Peguei o envelope que Marcelo havia me entregue pessoalmente 2 dias antes. O testamento reescrito, assinado, reconhecido, oficializado. Não havia mais nome da minha filha ali, nem do genro. No lugar, 4 destinatários. Gabriel, meu neto, herdeiro principal, com cláusula de acesso restrito. Ele teria direito aos bens apenas após os 25 anos, sob condição de formação ou trabalho social. Antes disso, nada. Nenhum tutor poderia usufruir de nada em nome dele. Instituto Santa Clara, onde minha esposa e eu fizemos trabalho voluntário por 12 anos, receberia parte da minha previdência privada e o carro, ainda em perfeito estado. Associação de Alfabetização de Adultos, fundada por um amigo de infância. Uma pequena quantia destinada à compra de materiais didáticos. Um nome novo. Desconhecido, mas que mudava tudo. Carolina Mendes, a mulher que cuidou da minha esposa nos últimos meses de vida. Cuidadora, enfermeira, e uma das únicas pessoas que nunca me pediu nada. Nunca quis nada, só cuidou. Nunca tocou no assunto de dinheiro. Nunca perguntou o que tínhamos ou não. Só aparecia com um sorriso discreto, um chá quente, e a paciência de quem conhece a dor sem precisar invadi-la. Deixei para ela uma parte do que minha filha achava que herdaria. Um pequeno imóvel no interior e uma quantia suficiente para que ela abrisse o consultório terapêutico que sempre sonhou. Ela não sabia ainda, mas saberia. No tempo certo. Terminei de revisar tudo. Assinei a carta de instruções que acompanharia o testamento e fechei o envelope branco com cera. Gravei com o selo que minha esposa mandou fazer no nosso aniversário de 30 anos. Era simbólico. Depois fui até o cartório e entreguei tudo pessoalmente. Quando voltei, encontrei no portão da minha casa uma sacola de papel. Dentro, um desenho do Gabriel. Ele, eu e um cachorro que não temos, de mãos dadas. No canto, a letra infantil tentava escrever: Vovô, eu gosto de você. A carta que o acompanhava, no entanto, não era dele. Era da minha filha.
Pai, eu não sei mais o que fazer. O apartamento é pequeno, o dinheiro está acabando, e o Gabriel pergunta de você todos os dias. Ele não entende. E para ser sincera, eu também não. A gente só queria planejar o futuro, mas agora parece que você fez tudo para nos excluir. Será que não tem mesmo espaço para perdoar? Li até o fim. Guardei o desenho. Rasguei a carta. Porque não era arrependimento. Era desespero. Na manhã seguinte, Marcelo me ligou. A filha havia solicitado acesso ao testamento anterior. Queria saber o que mudou. Ele respondeu como deve. O senhor Renato não deve satisfações. Ele está lúcido, pleno e ciente das suas decisões. Nenhuma cláusula pode ser contestada sem prova de coação, o que não existe. A documentação é blindada. Sugiro que aceitem e sigam. No fim da tarde, ela apareceu. Sozinha. Vestia simples, cabelo preso. Nada de maquiagem. Tinha o olhar cansado de quem não estava ali para lutar, mas também não sabia perder. Pai! Começou com a voz baixa. É verdade? Você mudou o testamento? Eu não respondi. Você tirou tudo da gente? Não tirei, só dei para quem respeita. Ela engoliu seco. Tentou manter a compostura. E o Gabriel? O Gabriel é a única parte de vocês que ainda tem valor para mim. Mas mesmo ele terá que merecer. Ela respirou fundo, os olhos marejando. Você não tem coração. Eu tenho. Só parei de usá-lo como moeda de troca. Ela não disse mais nada. Foi embora devagar, como quem caminha sobre um campo minado. Fechei o portão. E naquele mesmo dia, atualizei meu cadastro no cartório. Proibi que qualquer parente receba informações sobre meus bens sem ordem judicial. A liberdade não veio com raiva. Veio com decisão. A partir dali, não era mais sobre cortar laços. Era sobre amarrar pontas soltas e enterrá-las. Uma a uma. O silêncio deles durou 4 dias. 4 dias em que não recebi uma ligação, uma mensagem, um recado, nenhum desenho do Gabriel na caixa do correio, nenhuma tentativa de reaparecer. Era como se o eco do que eu havia feito ainda estivesse tentando encontrar onde pousar. Mas eu sabia. Não era silêncio de respeito. Era o silêncio de quem ainda acreditava que podia reverter. O silêncio de quem está acumulando argumentos, justificativas, ou apenas esperando que eu volte a ser o velho maleável que dizia sim, sem perguntar por quê. Só que aquele homem morreu no dia em que o neto sussurrou que a viagem era pela herança. O que eles não sabiam, e que logo descobririam, era que as decisões tomadas não podiam mais ser desfeitas. Nenhuma lágrima, nenhum abraço falso, nenhum pai, vamos conversar, traria de volta o que eles enterraram com a própria ganância. Na sexta-feira, ao final da tarde, meu advogado me avisou. Eles haviam consultado outro escritório jurídico. Tentaram alegar fragilidade emocional do idoso, tentativa de manipulação, quebra de acordo verbal. Marcelo, claro, apenas respondeu com o que eles nunca esperavam. Provas. Comprovante de lucidez clínica, gravação autorizada da nossa conversa no escritório. Data das alterações. A cópia das mensagens recebidas antes da mudança. E mais importante, a inexistência de qualquer cláusula que os incluísse. Marcelo finalizou com uma frase que ele me mostrou com certo orgulho. O senhor Renato não foi excluindo aos poucos. Ele simplesmente parou de fingir que vocês tinham lugar ali. No sábado, às 10h24 da manhã, o interfone tocou. Era ela. Pai, posso subir? A voz estava estranha, quebrada. Mas não chorei por dentro, não me emocionei, não esperava a redenção. Abri o portão. Ela veio sozinha de novo. Cabelos soltos, o rosto sem maquiagem, os olhos vermelhos como de quem passou a noite sem dormir, ou chorando. Carregava uma pasta preta nas mãos, daquelas baratas de plástico que a gente encontra em papelarias. Segurava como se fosse uma última tentativa. Sentou-se na cadeira em frente à minha, na varanda. Eu não ofereci café, nem água. Apenas o tempo exato do silêncio. Pai, me perdoa. A gente foi longe demais. Mas o que você fez foi duro. A gente achava que ia ter tempo de ajeitar tudo. Fiquei olhando para ela. Não com raiva. Com um tipo de pena que nem se transforma em palavra. Ela abriu a pasta. Tirou papéis, impressos, um dossiê. Parecia uma colcha de remendos. E-mails,
recibos, mensagens, tentativas de justificar as intenções deles. Você pode rever, só ler. A gente pode chegar num meio termo. Você não precisa devolver tudo, mas talvez repensar. A casa, uma parte. Qualquer coisa. Era o momento. Levantei-me sem pressa. Fui até o escritório. Voltei com uma única folha. A cópia da nova certidão do cartório. Todos os bens registrados. Todos os beneficiários atualizados. Todas as cláusulas irreversíveis. Coloquei na frente dela. Você quer saber o que restou? Ela assentiu. Gabriel. Só ele. Ela leu. Devagar. Parou 2 vezes. Passou as mãos no rosto. Tentou dizer algo, mas a boca não acompanhava. E o apartamento? O carro? A poupança da mamãe? O terreno da chácara? Outro nome. Outra direção. E o testamento? Não menciona você. Ela respirou fundo. Fechou os olhos. E então, chorou. Não o choro encenado de antes, mas o choro de quem entendeu que acabou. Que não restava mais nada. Eu não toquei nela. Nem ofereci consolo. Porque consolo é para quem erra tentando acertar. Ela não tentou. Ela planejou. Você acha mesmo que a gente merece isso? Perguntou entre soluços. Não é sobre merecimento. É sobre consequência. Ela se levantou. Deixou os papéis na mesa como se fossem lixo. Antes de sair, se virou. Você tá sozinho agora. E isso não vai te deixar feliz. Olhei nos olhos dela. E disse com toda a serenidade que juntei durante semanas. Estar sozinho é melhor do que estar rodeado de quem espera sua morte para celebrar com um brinde. Eu escolhi viver em paz. Vocês escolheram o que perderam. Ela não respondeu. Apenas saiu. E no rosto dela, naquela mistura de choque, vergonha e pânico, eu vi pela primeira vez o que a verdade causa quando chega com documento, silêncio e porta fechada. Eles acharam que me usariam até o último fio de paciência, mas se esqueceram de uma coisa. Até o fio mais fino arrebenta.